Seja bem-vindo ao canal. Se você é inscrito e não quer perder mais nenhum vídeo, ative as notificações do canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Vá até o sino e ative enviar para mim todas as notificações do canal. Fazendo isso, você ficará por dentro de qualquer postagem nova e atualização. Ajude também a divulgar os vídeos. Para fazer isso, é só deixar seu like. O canal Despertar agradece. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Após um inscrito do nosso canal pedir para fazer um vídeo sobre o verdadeiro nome do Criador, fui fazer uma pesquisa sobre o assunto. Eu acabei assustado com o que descobri. Isso se meus estudos estiverem corretos. Estou pesquisando mais profundamente sobre o assunto, mais um pouco de informações que já coletei sobre o assunto, já vou passar para vocês. Aconselho a vocês fazerem uma pesquisa mais profunda sobre este tema também. Conheçam agora o nome Yahushua, o nome sem adulterações, sem alterações, sem invenções, sem interferência cultural pagã nenhuma. Estamos sendo separados das heranças babilônicas, cristãs, católicas, por Yahushua. Veja este vídeo e pesquise sobre o assunto, para o seu próprio bem e do seu próximo. Se o Messias nasceu em Yahshua, nome pagão Israel, ele era um Yahudim, nome pagão judeu, e falava hebraico. Por que então deram-lhe um nome greco-romano? O nome Jesus, Jesus. A Igreja de Roma compôs um nome blasfemo para o Redentor, a partir de nomes de divindades gregas e romanas. Para isso juntaram o J, de Júpiter, e Jesus, deus das florestas da Gália Antiga, o qual fazia parte de uma trindade divina, Jesus, Teutates, Paranis, deuses aos quais se ofereciam sacrifícios humanos. Para a seita, este tal Jesus era um deus romano, considerado o terrível Zeus, por ser o deus dos trovões, do raio e da tempestade. Os gregos escreveram o nome Iesous, que também foi formado por duas divindades pagãs, Io, a amada de Zeus, e Zeus. Além do mais, o nome Jesus, quando escrito em hebraico, daria Jesus, o qual teria um significado blasfemo assim: G igual in, igual Deus, e a palavra sus igual cavalo. Assim, o significado do nome Jesus em hebraico seria Deus é cavalo, ou simplesmente Deus cavalo, referência a uma divindade pagã. Realmente existem vários sites afirmando que o nome do Messias seria Yehoshua, Yeshua, Tupã, Isa, Jesus, Iesous, Iesu, Olorum, etc. Já em relação aos idiomas falados no mundo, é notável a total diferença idiomática para citar o único nome que o Messias possui. Veja: Jesus, albanês, Jesus, galego, Jesus, romeno, Jesus, tagalo, Xujeexu, vietnamita, Jesus, croata, Iesu, swahili, Jesus, sueco, Jesus, italiano, Jesus, francês, Jesi, coreano haitiano, Iesu, galês, Jesus, finlandês, Isa, turco, Alpa, armênio, Isa, malaio, Yosa, irlandês, Isa, indonésio. Isto de fazer o mundo acreditar que o Messias pode ter mais de um nome, é com certeza uma das maiores armadilhas do inimigo. Hoje podemos, por exemplo, notar facilmente pessoas afirmando que não importa o nome do Messias, mas sua autoridade e caráter, e estas mesmas pessoas costumam se justificar dizendo algo como: Maria é a tradução de Maria, ou João é a tradução de João. Primeiramente, estas pessoas que afirmam tal preceito não compreenderam que nomes próprios não são traduzíveis, mas transliteráveis. Jamais poderíamos chamar o ator americano Nicolas Cage de Nicolau Gaiola, pelo simples fato de que, se os nomes próprios fossem traduzidos, eles perderiam seu real significado. E em se tratando do nome do Messias, o significado de seu nome é de bênção, pois Yahushua é igual Yahu, nome do Pai, mais Shua, salvação, ou seja, Yahushua é igual Pai da salvação. Veja este verso. Veja o nome corrompido como em Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Yahushua,
que foi corrompido como Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Perceba o porquê do Criador ter escolhido este nome para seu filho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. As supostas versões traduzidas para os nomes sagrados é um erro tremendo, pois os nomes perderiam sua originalidade. Agora imagine, por exemplo, se alguém fosse condicionado a crer quando criança que o nome do Messias fosse Satã. Com certeza esta mesma pessoa quando adulta estaria crendo que realmente estava falando o nome original do Messias. Mas sabemos que isto não seria verdade. Eu me pergunto, se o nome do Messias não importa, então por que estas pessoas não põem em seus filhos o nome Beelzebu ou Satanás? A resposta para isso é muito simples. Todos sabem da importância que um nome tem. Quem dirá o nome daquele que é único para nos salvar? Lembrando também, se no Brasil você se chama José, seu nome não será Yohuzaf, pois os dois são nomes diferentes, e não traduções. Da mesma forma é o nome do verdadeiro Messias, Yahushua. A tradução de Yahushua não é Jesus. O nome do Messias não pode ser modificado e adulterado. Veja os crimes contra o nome do Criador. Se estudarmos à luz das Escrituras, a identificação pelo nome é fundamental para nossa invocação e nossa consequente salvação. Se não identificarmos e invocarmos corretamente, não podemos esperar salvação, pois em nenhum outro há salvação, e o único que nos pode realmente salvar precisa ser identificado por nós com exatidão, uma vez que seres espirituais invisíveis só podem ser identificados pelos seus nomes, e nada mais. Assim, é fácil entendermos a grande preocupação e trabalho que os seres espirituais malignos empreenderam num grande esforço para ocultar, corromper e fazer todo o possível para que o nome do Criador e do seu Messias não fossem mais cogitados ou sequer conhecidos. Para isso, o alvo deles se tornou as Sagradas Escrituras. Só o Tanakh, Antigo Testamento, possui originalmente perto de 7.000 ocorrências do nome do Criador. Este foi o primeiro grande alvo das hostes malignas, fazer sumir das Sagradas Escrituras todas as quase 7.000 ocorrências do nome do Criador. Conseguiram em parte este objetivo por meio dos tradutores corruptos. Muitos utilizaram a forma corrompida Yahvé, ou Javé, outros utilizaram a forma corrompida Yehová, ou Jeová, e a maioria simplesmente substituiu todas as ocorrências do nome pela palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas. A entrada dos impostores. Ora, o que é o trabalho iníquo de um impostor? É simplesmente colocar-se no lugar do verdadeiro, e fazer-se passar pelo verdadeiro, de modo a receber as honras do verdadeiro, e ser cultuado como se verdadeiro fosse. Qualquer que se faz passar por outro, está, de fato, desejando usufruir de algo que o outro possua, ou mereça, ainda que o impostor não possua e não mereça nada. Com relação a seres espirituais invisíveis, o trabalho do impostor fica extremamente facilitado. Como a única identificação existente para seres espirituais são os seus nomes, é simples entendermos que ao substituir o nome verdadeiro pelo nome de um ser maligno, fica o impostor estabelecido diante de todos os que forem enganados por tal substituição. Esteja certo nós, que estamos à procura da verdade, que nenhum dos nomes substitutos do verdadeiro é apenas um nome inventado ao acaso, mas representa sempre o nome ou referência a um ser maligno impostor que ali se colocou com o intuito de ocupar aquela posição por usurpação, e receber indevidamente aquilo que pertence ao verdadeiro Criador. Afinal, desde o princípio, o que as hostes malignas sempre desejaram foi serem como o Criador, pela soberba de seus interiores. No reino espiritual, identificamos os seres espirituais pelos seus nomes, e fica muito claro que ao invocarmos um nome diferente, estaremos invocando um outro ser espiritual, pois cada nome se refere a um ser espiritual. Por isso, ficou muito simples para os seres malignos se colocarem como impostores, apenas usando os tradutores corruptos das Sagradas Escrituras, para corromper, ocultar ou substituir os nomes verdadeiros. Veja os nomes e títulos onde os impostores entraram. Senhor. O mais comum de todos é o título Senhor, escrito com todas as letras maiúsculas, no Antigo Testamento. Ou, Senhor, escrito apenas com a primeira maiúscula no Novo Testamento. Ora, a palavra Senhor, seja escrita da forma que for, é a tradução literal do hebraico Baal, que é o nome do ídolo com o qual o povo judaico mais adulterava. Por meio dos tradutores corruptos, este ser maligno Baal substituiu todas as ocorrências do nome do Criador nas escrituras traduzidas, de modo a que as pessoas passassem a invocar Senhor continuamente, em vez de invocar o nome do Criador Yahu.
Se você tem em casa a Bíblia de Almeida, ou a Bíblia de Genebra, é fácil verificar que o nome do Criador simplesmente foi extirpado de lá, sendo substituído pela palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas. Para alguém que minimamente conheça um pouquinho de hebraico, perceberá que em hebraico não há diferenciação de maiúsculas e minúsculas, além de saber também que Baal é o nome de um ídolo muito cultuado pelo paganismo judaico, em seus desvios, conforme relatado nas Sagradas Escrituras. El, ou Elohim. Os cultos mitológicos pagãos primitivos possuíam um ídolo chamado El, que também origina a forma corrompida Elohim. Afirmam os relatos mitológicos pagãos que El vinha a ser pai de Baal. Para os que já são de alguma forma familiarizados com as Escrituras, irão perceber que o nome Beelzebu, um dos nomes malignos referidos nas Escrituras, tem, na verdade, origem em Baal-zebu, cujo significado é Senhor das Moscas. A forma correta do título escritural original que se refere ao Criador é U, ou Urim, e não El, ou Elohim. A palavra original Urim possui o significado de o ser soberano Criador. A forma U é a forma singular pura. A forma Urim é uma forma que pode tanto ser usada para o singular como para o plural, exatamente como ocorre com a palavra lápis em português. Um lápis, dois lápis. A forma original U, e Urim, foi facilmente corrompida para El e Elohim, de modo a introduzir o impostor, El, nas invocações dos incautos, e receberem o impostor como se verdadeiro fosse El Shaddai, pelas razões já explicadas acima acerca de El. Essa forma muito popular em algumas religiões é idolátrica, pela inserção de um nome de ídolo, além de corrupção da forma original. A expressão correta hebraica é o Shodai, que significa o ser eterno criador suficiente para prover salvação. Muitos ouvem essas expressões e as repetem, sem se preocuparem com seus reais significados e origem. Yehová, ou Jeová, o real significado dessa palavra, em hebraico, é destruição, e é óbvio, corresponde a um ser espiritual maligno de destruição. Aqui este impostor passa a ocupar o lugar do verdadeiro Criador nas páginas das Escrituras traduzidas, valendo-se do fato já estudado do uso errado dos massoréticos, com o objetivo de ocultar a pronúncia do nome. Já vimos isso na parte anterior deste vídeo. Esta forma decorre apenas da concatenação do tetragrama, 4 consoantes que compõem o nome do Criador, com os sinais massoréticos, vogais, da palavra Adonai, Yahweh. Esta forma nada mais é do que a concatenação do tetragrama com as vogais, massoréticos, da expressão Hashem. Aqui nota-se a presença tanto do ídolo Shemiramis como uma invocação ao ídolo Yah. Perceba a sutil, mas importante, diferença entre Yah e o verdadeiro, Yahu. Alguns tentam explicar este falso nome recorrendo ao verso 14 de Êxodo 3, onde o Criador diz, eu sou o que sou, ou mais precisamente pela ortografia hebraica, eu serei o que serei. Como o nome do Criador, Yahu, foi removido do verso 15, muitos passam a interpretar erroneamente que essa expressão seria o nome do Criador, quando, de fato, à luz da correta leitura e interpretação, o Criador está apenas apresentando o seu mais importante atributo, antes de apresentar o seu nome. No verso seguinte, o verso 15. Você não encontrará o nome do Criador em Êxodo 13:15 a menos que procure numa Bíblia hebraica, e consiga perceber o engano ao qual os tradutores têm submetido você até o dia de hoje. Eu sou o que sou, é um atributo do Criador. E, Yahu, é o nome do Criador. São coisas diferentes. Deus. Este título é o mais usado de todos, sem dúvida. Contudo, poucos se preocupam com seu significado ou origem, sendo assim enganados e iludidos pelo ser espiritual maligno que se coloca como impostor, para usufruir indevidamente daquilo que pertence somente ao verdadeiro Criador Yahu. Esta palavra na língua portuguesa é proveniente direta do ídolo Zeus da mitologia pagã grega. Os linguistas afirmam que é das evidências mais rudimentares a origem desta palavra em Zeus, sendo Zeus, Deus, e Deus, foneticamente, uma única palavra e um único nome de ser maligno. As três começam com consoantes de mesma forma fonética, são seguidas de ditongos idênticos, e terminam pela mesma letra. Em termos espirituais, invocar Deus é o mesmo que invocar Zeus, porque a forma com que é escrito pouco importa, quando o que importa é o que pronunciamos com os nossos lábios. Lembre-se sempre de que nomes são um conjunto de sons, ou fonemas, e não um conjunto de letras escritas. A forma original U, ou Urim, foi traduzida por esta palavra Deus,
em todas as suas ocorrências, introduzindo assim, dissimuladamente, o ídolo Zeus, como impostor do verdadeiro Criador Yahweh, God. Em inglês, um outro ser espiritual entrou como impostor. A palavra God, em inglês, nada mais é do que a presença do impostor, o ídolo caveira. Sua origem é de Got, do nome relatado nas escrituras como Gólgota. Gólgota, em hebraico, é Golgotha, ou, como as próprias escrituras relatam, o lugar da caveira. Desta palavra Got, é que se originou a palavra God, em inglês, também muito popular para os que a pronunciam, sem nem ao menos terem a menor noção do que estão invocando sobre si mesmos, sobre suas famílias e sobre seus amigos. As escrituras sagradas já nos alertaram. Meditem nesta passagem a seguir. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Vou deixar na descrição deste vídeo os links dos vídeos, onde um especialista em línguas antigas explica mais detalhadamente. Mas veja, vale muito a pena. Confesso que fiquei meio confuso, pois fui condicionado a vida toda a acreditar que o nome do Criador e do Messias eram nomes adulterados e pagãos. Isso se meus estudos estiverem certo. Se gostou deste vídeo, já sabe, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva. Um forte abraço. Valeu! Muito tem se falado acerca de um tal planeta chamado Nibiru, que poderá se chocar com a Terra. Tem se falado também que ele é o segundo Sol, que foi avistado em alguns lugares pelo mundo. Outros falam que seu choque com a Terra está profetizado em Apocalipse 8:10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Mas, espero,